Como configurar campos personalizados e estágios de conta e contato dentro do Apollo? A gente vai vir aqui em configurações e primeiro em contatos a gente vai ter três abas. A primeira que é a de estágios, e aí o Apollo já vai trazer alguns estágios pré-configurados, mas algumas coisas que a gente precisa se atentar. Primeira coisa, qual que é a diferença entre essas quatro categorias? Em progresso, sucesso e sem categoria, a diferença ela vai se dar basicamente pelas corzinhas aqui do nosso funil. Então, amarelo é em progresso, verde é sucesso, vermelho é sem sucesso e o cinza é sem categoria nenhuma. Outra coisa que a gente precisa se atentar é essa notificação aqui embaixo. Então, toda vez que tu for criar uma etapa do teu funil de contatos, se você selecionar essa caixa aqui, o que ela significa? Significa que se o contato ele for movido manualmente para esse estágio, nenhum gatilho vai poder fazer isso com ele. Nenhum gatilho vai poder mover ele de estágio. Isso é uma característica bem específica, então tu tem que dar uma analisada se no teu processo vai fazer sentido isso ou não, principalmente quando você for começar a utilizar a parte de automações. A gente vai ter um vídeo disso também aqui nessa playlist de Apollo, beleza? Show de bola. Então a gente criou aqui, a gente tem essas possibilidades, a gente pode excluir, criar as nossas, e aí define se tu vai querer usar os estágios como se fosse o status mesmo do contato, né, code ou MQL, lead, blá blá, ou usar como um funil mesmo, base, prospecção, enfim, isso daí tu tem a liberdade, obviamente, para definir o que vai fazer mais sentido para você. A segunda aba aqui, que é a de gatilhos, o Apollo ele já vai trazer algumas coisas pré-configuradas, você pode limpar todas elas, e ele está dizendo basicamente, quando isso aqui acontecer, o que tu quer que aconteça? Que mudança de estágio você quer que aconteça? Então, quando um prospect for criado, em que estágio que é para ele ser criado? Quando o e-mail for entregue, blá blá. Eu, particularmente, não é sempre que eu utilizo eles, na maioria das vezes eu não utilizo quase nenhum, e eu só crio um estágio, que seria o no stage, ou sem estágio, para quando o prospect for criado, eu jogar ele nesse estágio de sem estágio. Fica meio redundante, mas faz sentido porque te ajuda a localizar esses leads que foram só criados, mas que ainda não estão sendo trabalhados e também não foram roteados para nenhuma base de nenhum SDR. Tá? Então isso é interessante. E aí embaixo a gente também vai ter os gatilhos de ligação. Mesma coisa, quando acontecer um resultado de ligação, para que estágio vai ser movido o contato, beleza? E aí aqui em Campus Custom, a gente vai ter várias possibilidades, elas são bem padrões na realidade, é comum em outras ferramentas você encontrar essas mesmas possibilidades. Que é uma única linha, e aí você define o tamanho de caracteres dessa linha, ou uma multilinha, e aí vai ser um campo que ele vai ficar maiorzinho para tu poder preencher com um texto maior. Numeral, data e horário. O checkbox, que é aquele quadradinho que você vai selecionando. Pick list, onde você só pode selecionar uma de todas as opções. Ou o multi-select, que aí vai ser para tu poder selecionar mais de uma das opções, beleza? O User Lookup aqui é particularmente um campo que eu não consegui descobrir a utilidade ainda. Talvez não tenha, ou se tiver e você souber, comenta aí embaixo para ajudar a galera também, fechou? E aí para a conta vai ser basicamente a mesma coisa. A gente vai ter o funil da empresa, então você pode estar falando com vários contatos dentro da mesma empresa, cada um dos contatos está em um estágio do funil de contato, mas a empresa pode estar em um estágio específico dentro do teu processo, beleza? Uma coisa só para a gente se atentar é que daí aqui a gente não vai ter aquela opção de limitar ou não limitar os gatilhos de mudança, beleza? E em triggers, a gente não vai ter aquelas várias opções também. A gente só vai ter a opção quando uma conta for criada, o que tem que acontecer. Então, a conta foi criada, em que estágio que ela tem que estar, beleza? E aí aqui embaixo a gente tem uma informação bem legal que é se a conta estiver em um estágio específico, e aí você pode definir ele aqui, pode ser um ou até mais de um, se você quiser. Se a conta estiver em um estágio específico e alguém tentar prospectar algum contato daquela empresa, o Apollo vai enviar uma notificação. Ele vai avisar dizendo, ó, não é para prospectar porque essa conta está no estágio tal, entendeu? Então é bem legal. E campos customizados vai ser a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. A gente pode criar e a gente vai ter as mesmas opções aqui também. Fechou? É simples, videozinho curto, mas é bom esclarecer como funciona e se atentar nesses pontos importantes aí, beleza? Forte abraço!